Olá a todos. Nós estamos aqui no Simpósio React de 2026 e nós vamos apresentar um trabalho do nosso grupo de pesquisa intitulado Etnomatemática e Desenho Computacional, a engenharia reversa da habitação Tirió no ensino superior. Este trabalho ele é realizado pelos alunos Victoria Almeida, Vinícius Santos, Hélio Pinho e Maria Clara Lima, e sob orientação da professora doutora Marina Martins, e eu sou o professor doutor Flauzino Espíndola. Nós somos aqui do BIC, do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, da Universidade Federal do Maranhão. E neste trabalho, nós propomos a atividade interdisciplinar abordando conteúdos de geometria analítica e desenho técnico, na descrição e construção de um modelo tridimensional da habitação tradicional oca dos povos indígenas Tirió. Partindo de imagem da planta baixa, provenientes de estudos de antropólogos e arquitetos, utilizamos o software GeoGebra e o software SketchUp para a caracterização das figuras geométricas e o software de design e elaboração do modelo computacional 3D da habitação. Então, nós realizamos a engenharia reversa digital das habitações indígenas de base circular. A habitação deste artigo consiste em uma superfície cônica no contexto da geometria analítica. Então, usando o GeoGebra, os alunos conseguiram identificar as figuras geométricas presentes e a equação característica, a equação destas figuras. E com isso obter mais precisão na descrição destas figuras, desse lugar geométrico proveniente das imagens dos croquis, advindos dos acervos das habitações. Aliando as técnicas da geometria e as de desenho computacional, foi possível obter maior acurácia no ajuste de escala em SketchUp. Os métodos utilizados foi, com o uso da aprendizagem baseada em projetos, foi proposto a estudantes realizar a construção da maquete computacional da Oca Tirió, partindo da imagem da planta baixa. Uma referência importante é este artigo de Almeida e Yamashita, de 2023. Então, nós pegamos esta imagem, foi dado aos alunos esta imagem e proposto que fosse construído, fosse feita a maquete computacional desta construção. Ao importar essa imagem para o GeoGebra, então nós podemos colocar o centro desta figura na origem do sistema de eixos coordenados, no ponto 0, 0. E assim, é possível obter a equação da circunferência, e verificar aí as linhas radiais. Então, pode-se usar tanto a equação cartesiana quanto a equação em coordenadas polares. E aqui todos os raios. Então, também nós temos aqui os pontos, que são os pontos na planta base, onde estão os pés as estacas de elevação desses caibros que vão encontrar o cume, que vão encontrar o topo aí desta oca. No GeoGebra, então, uma vez feito isto no GeoGebra 2D, aquela equação da planta base, da planta baixa, no GeoGebra 3D você pode identificar o cume como um ponto no eixo Z. Sendo um ponto no eixo Z, ele vai ter a forma 0, 0, H, com H maior do que 0. Admitindo que o raio R do círculo, um raio positivo, e N, o número de pontos equidistantes do círculo, que são os pontos de sustentação dos caibros, cada estaca na planta baixa tem por coordenada o ponto PI, que é dado por R cosseno de 2π sobre N, R seno de 2π sobre N, com I indo de 1 até N. Tá? Só uma observação, quando nesta circunferência que aqui está,
essa circunferência tem por equação x² mais y² igual a 7,538. Então, o raio dela é 2,74 na hora de colocar aí no GeoGebra. Né? E depois, então, né? Depois nós vamos para o 3D. Ligando o ponto 3, cada ponto PI ao cume T, nós temos um modelo geométrico da habitação como uma superfície cônica. Então, aqui nós temos 32 pontos, porque aquele modelo possui 32 caibros, né? 32 pontos aqui. Então, aqui eu só ilustrei 3 aqui, né? Coloquei um H de um determinado valor. Eu só ilustrei 3 pontos ligando aí o círculo, o ponto da planta baixa até o cume, né? Que seriam 3 segmentos de reta. Né? Então, aqui nós temos elementos que podem ser trabalhados como equação da reta, ângulo, medida, equação da circunferência, né? Sólido, cone, né? Vários conceitos de geometria analítica que podem ser abordados por meio dessa atividade com habitações. Agora, os jovens eles passam para a etapa do desenho técnico, usando isso, fazer um modelo tridimensional no software de design SketchUp. Após a etapa analítica, que nós já fizemos, com as equações, as medidas e tudo, provenientes do estudo geométrico, foi realizado o modelo computacional. Haja visto que as medidas e ângulos já foram definidos no estudo anterior. Estes estudantes realizaram aperfeiçoamentos no desenho, ilustrando, né, os troncos de madeira, amarrações de corda e realizando ajustes em escala. Né? Porque agora eles estão com um software de design, então eles podem fazer as melhorias, né? E inclusive usar a criatividade própria deles. Né? Eles estão num software de design para fazer a construção da forma, torná-la mais realista. E também, por meio de estudos realizados pelos próprios alunos, eles entenderam que o modelo representativo final fica melhorado com aproximadamente 10 metros de diâmetro, isso é mais realista, e 7,2 metros de altura, por meio de pesquisas dos alunos. Este é um modelo tridimensional feito em SketchUp por estes estudantes, né? Após ajustes de escala, usando os elementos geométricos e também a etapa do GeoGebra favoreceu que da imagem de acervo eles fizessem uma transição mais correta, preservando melhor as medidas, né? Preservando com melhor valor de medida. Resultados e discussão. A interdisciplinaridade possibilita outra perspectiva de resolução dos problemas construtivos, beneficiando o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes de engenharia. No estudo, estes alunos notaram que há uma complexa tecnologia de habitação indígena, com pés direitos altos, saídas para exaustão térmica, controle de sombra e para ambientes integrados ao clima local, ao clima e ao relevo. Estes saberes tradicionais podem melhorar e transformar as técnicas de construção contemporâneas. Ainda, o ambiente de modelagem deixou claro como a engenharia natural indígena é eficiente, pois o arranjo cônico e poligonal rígido distribui os esforços de compressão de maneira uniforme até o anel de amarração inferior. Isso explica por que essas habitações bioclimáticas são estáveis e firmes, sem precisar de nenhum tipo de parafuso ou fixação complexa dos nossos tempos modernos. A implementação de uma metodologia ativa que favoreça a interdisciplinaridade é benéfico para a aprendizagem no ensino superior. Como conclusão, a integração do GeoGebra com o SketchUp, juntamente com o estudo de artigos de arquitetura,
tornou possível a construção de modelos digitais precisos da habitação Tiriió. E atividades didáticas no sentido de compreender os saberes tradicionais são sempre bem-vindas na sala de aula, valorizando a cultura dos povos originários e contribuindo para a formação de base tecnológica sustentável e com respeito à biodiversidade. E aqui estão as referências principais utilizadas neste nosso trabalho. Muito obrigado.